Então, nesse primeiro depoimento, do dia 28 de agosto, aqui o depoimento 3576708, o senhor aponta que o assunto, o tema, golpe de Estado, quebra da normalidade, decretação do estado de exceção, estado de sítio, a ideia da quebra da normalidade democrática era discutida no governo. O senhor aponta ainda a existência de 3 grupos distintos que discutiam esse assunto. E aqui entre aspas, na nomenclatura do senhor, um bem conservador, de linha bem política, que aconselhava o então presidente Jair Bolsonaro a dizer para o povo, abre aspas, entre aspas também, para o povo sair da frente dos quartéis. Outro grupo, denominado pelo senhor de moderado, em que pese, disse o senhor no depoimento, entendesse, entre aspas, que o caminho que o Brasil estava indo estava errado, dizia que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições. E um terceiro grupo, que também fora denominado pelo senhor de radical, esse estava tentando, entre aspas, estava tentando convencer o então presidente a fazer alguma coisa, um golpe. O senhor, assim, divide essas discussões que ocorriam no âmbito do governo e do palácio nesses 3 grupos. E ainda diz que no grupo radical havia os menos radicais, que queriam achar, entre aspas, uma fraude nas urnas, e os radicais, que eram a favor de um braço armado, que gostariam e estavam incentivando um golpe de Estado, que queriam que o presidente assinasse o decreto, que acredita que esperavam o presidente dar uma ordem, entre aspas, que acreditava esse grupo que quando o presidente desse a ordem, ele teria o apoio do povo e dos CACs, e que esse mesmo grupo dos radicais, esse subgrupo radical, romantizavam o artigo 142 da Constituição Federal como fundamento para o golpe de Estado. Fecha aspas. O senhor confirma isso? Eu gostaria que o senhor explicasse essas discussões entre esses 3 grupos. Sim, senhor. Ministro, confirma todas as declarações, mas esses grupos não eram organizados, eram pessoas individualmente, cada um com a sua ideia, que se aproximavam do presidente em momentos distintos, e cada um levando a sua ideia para ele. Então era basicamente assim, mas não existia uma organização e nem existiam reuniões que esses grupos se reuniam para debater. Essa foi uma classificação minha do senhor, porque convivia diariamente lá. Para facilitar até o depoimento. Mas esses grupos não eram organizados, não eram grupos de pessoas que iam juntos para falar com o presidente. Era individualmente, as pessoas iam lá, davam suas ideias, muitas vezes iam 1, 2, 3 vezes, depois não apareciam mais, né? E esses grupos exatamente falavam isso que o senhor narrou? Sim, senhor. Tinham dos mais conservadores aos mais radicais. O senhor também, nesse depoimento, antes disso, aqui entre os corréus, o senhor identifica alguém que na sua classificação estava nesses grupos? Se o senhor quiser, para facilitar, eu leio os corréus. O corréu Alexandre Ramagem. Não, senhor. Almir Garnier. Esse eu classifiquei no grupo dos mais radicais. Radical, e naquela divisão, radical. Sim, senhor. Anderson Gustavo Torres. Eu acho que nem entrou, se eu não estou enganado, acho que não entrou nessa divisão. Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Também eu acho que não entrou na divisão. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Se eu não me engano, ele estava nos moderados. Walter Souza Braga Neto. Ele também, eu acho que nesse momento ele estava nos moderados. Obviamente, para que conste, não citei o nome do réu Jair Messias Bolsonaro, porque esses grupos pretendiam influenciar o réu Jair Messias Bolsonaro. Obviamente, ele não fazia parte de nenhum desses grupos.